Então, mas eu sempre lutei, como eu falei, pelo meu espaço, para representar as minhas colegas, representar a minha profissão, tentar levar para a sociedade um pouquinho mais além do que é uma farda, porque atrás daquela farda tem um ser humano, tem uma família, tem uma pessoa com princípios, com valores igual a de todo mundo. Eu sempre fui uma menina muito alegre, falante, eu falo alto, eu dou risada, eu sou extravagante, assim, como pessoa, né? E por um determinado momento eu fui percebendo que eu não estava sendo eu mesma. O meu brilho, ele foi sumindo. As pessoas falavam isso pra mim. Ju, mas você não é assim. Cadê aquela Ju alegre e tal? E eu não conseguia identificar o porquê. O que tá me deixando dessa forma? Eu não sabia. Só que eu resolvi procurar ajuda. Eu resolvi procurar ajuda profissional. A população andando armado, o cidadão de bem andando armado, faz com que o PEBA, ele pense 2 vezes, que ele sabe que o número de pessoas armadas aumentou. Então, eu acredito que, diante disso, automaticamente o número de delitos ele vem diminuindo, né? Café Brothers, episódio 43. Seja muito bem-vindo, Netão. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, 43 episódios já, hein? Você viu que legal, hein? Thiago Tamioso. Boa noite, cara. Hoje tá silenciosa a sala hoje, né? Você viu, cara? Mas é que você penteou o cabelo, né? Eu vi você viu? Lá, eu postei. Porque a galera acha que careca não pode pentear o cabelo. Não sei de onde que surgiu essa história. Nossa, cara, eu tô mal. Um salve pra você também, Thiago Torada. Tá de volta aí. Tamo junto, firme e forte. Beleza. Um abraço pro Álvaro Lanza, que não tá aqui hoje, e nem o Vadim também, que faz hora que não aparece. Mas tudo bem. Pessoal, antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero convidar vocês a nos seguir no Instagram. Você que tá no Instagram, se inscreva no YouTube, mas eu tenho uma notícia boa lá do YouTube, cara. Cara, tipo assim, subiu 200 seguidores. É? Uhum. Depois daquela... Nós ficamos pistola aqui com o pessoal... O povo começou a criar vergonha. Tipo, tava 400 e pouco. Agora tá quase chegando 1 milhão. Só foi 200 que aumentou, né? Volta pouco. Rapaz do céu, os matemáticos agora se reviraram no caixão, que estão mortos já. Galera, mas segue a gente no Instagram, se inscreve no canal. A gente também tá no Spotify, no Deezer, todas as plataformas digitais a gente tá. E eu vou deixar o Thiago, ele vai abrir uma conta lá no Twitter, que ele é mais chegado do Elon Musk, né? Com certeza. Então tá bom. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. Como eu disse, episódio 43, o nosso convidado de hoje é a Juliane Costa. Passou perto. Né? Deu uma respirada ali. Não. Ela é policial militar há 8 anos. Ela também é influencer digital. E ela é noiva do João Paulo, o goleiro do Santos. Responsa, hein? Você viu? Cara, ela... Rapaz, essa menina aqui é uma heroína, né? Seja muito bem-vinda no Café Brothers. Obrigada pela oportunidade. Gostaria de agradecer já o convite de vocês. Um prazer estar aqui. Espero de alguma forma contribuir com vocês e com o pessoal de casa. Caramba, Tamioso, ela fala bem, cara. E vamos frisar, hein? Ela saiu de um plantão e faz 2 noites sem dormir, hein? Pensa bem, então... E eu reclamando, todo dia, meio-dia tá dormindo. Você viu? Mas hoje ela já bateu um energético aqui. Já pra ela tô ficar no 12 ligadona. aqui já. Vamos lá. Gente, é o seguinte. A gente também tá muito feliz de ter você aqui com a gente, uma policial militar. A primeira policial que veio aqui no Café Brothers, né? E já pra gente não perder muito tempo aqui, tipo, de onde que saiu essa ideia? Assim, eu vou virar policial. E com que idade que você tomou essa decisão? Eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Não tinha... Normalmente os policiais seguem uma linha familiar, né? Já tem pais, tios, eu não tenho ninguém na família policial. Não tinha acesso nenhum e nem sabia como funcionava. Que hoje em dia isso também é uma grande dúvida das pessoas. Como é que faz para ser polícia? É concurso? É currículo? Como é que faz, né? Tem muita gente que não sabe como é que faz. E eu era uma dessas pessoas. Eu não sabia como fazia para se tornar policial. Porém, eu tinha um amigo, que ele é meu amigo até hoje, inclusive formou comigo, o Fábio Santana, tá no DOF, santista também. E o pai dele era policial. Quando abriu o concurso, o pai dele automaticamente influenciou ele a fazer a prova, né? E nós, por sermos da mesma rodinha de amigos, ele comunicou para todo mundo lá e eu vi ali uma oportunidade de fazer a prova. Mas eu não fiz cursinho, eu não tinha condições, na verdade, de fazer cursinho. E estudei por conta própria, né? Tinha acabado de sair do ensino médio, então estava com a cabeça fresca, digamos assim.
Prestei o concurso, passei de primeira. E em que Primeiro cidade- concurso da minha vida também. Nunca tinha feito nenhum concurso antes. Que Que legal. cidade que você tava? Eu sempre morei em Dourados, mas o concurso eu fiz especificamente para Maracaju. Agora, se você me perguntar o porquê, não sei te responder. sabe? Não Será que é sei. por causa da linguística? Pode ser, né? Não sei porquê. Então você tinha 18 anos, 18 fez anos. o primeiro concurso, Sim. já passou. Sim. Tá, conta pra nós como que é esse processo ali, porque eu também fui militar. Ah, Começou, Ai. tava demorando. Só que recruta do exército, né, cara? Não tem nada Mas, a ver, mas cara. sonho? É oportunidade? Oportunidade, não Tipo era assim, um você não sonho. tinha, lá no ensino médio, você não Não, tinha não essa tinha. pira, vou ser policial. Não tinha. Tipo assim, foi uma oportunidade Sempre- que surgiu e você abraçou. Exato, mas eu Que sempre massa. admirei, né? Sempre admirei, Sim. sempre via assim, pais de amigas minhas que eram bombeiros militares. Eu sempre achei muito bacana essa questão do exército. Eu queria entrar no exército, eu lembro que eu queria isso quando era criança, eu achava lindo. Não tem aquelas... Na escola não tem que as crianças tiram foto com fantasia? Uhum. As meninas tiravam de princesa, eu tirei com a roupa do exército. Que Eu tenho essa foto até hoje, então eu acho que já tava no sangue ali, né? Caramba, então não vem de família nem nada. Não. Tá, esse processo, ali você fez o concurso, mas lá também tem uma prova física pra entrar, Sim, né? sim. Já é o TFM, Teste Físico Militar? TAF, TAF. Teste de aptidão física. Ah, é o TAF. Isso. Como é que é esse TAF? Porque, tipo assim, pode ser que tenha meninas que vão ouvir esse podcast Sim. e queiram ingressar na polícia Uhum. e já vai dar os caminhos da pedra. Então aqui, Certo. primeiro A prova, o objetivo, certo. objetivo Sim. ali. Uhum. A caneta. Qualquer um né? pode fazer, Ju? É qualquer um dentro dos quesitos, né? A maioridade, até 30 anos, que não tenha esteja respondendo nenhum processo criminal, né? Uhum. Tem a CNH, AB, que é isso, basicamente isso. Agora, atualmente, exige o ensino superior. Quando eu fiz, não exigia. Tanto é que eu tinha acabado de sair no ensino médio, né? Quer dizer que atualmente, se os quiser ser próximos policial militar, tem que agora ser tem que superior. nível superior. Legal, hein? Deixa eu te falar. Peneiraram outra- bem, hein? outra Até a coisa. polícia tem que ter Agora ensino não superior seleciona. e os nossos Não. políticos não. Não. É Pra você ver. engraçado, né? É uma bela comparação. Também, às vezes, se for ter que ter o Você não precisa nem ter dedo pra ser político, bicho. né? E aí, como que é esse teste físico lá? O teste físico ele é a última etapa. Para É a chegar, última é a etapa? última etapa. Antes dela tem a prova, você passou na prova, depois tem o exame psicológico, né? E também exame médico, que você faz uma bateria de exames para ver se você tá apto a entrar ali. Ele medir ali a sua saúde. E aí, por último, o teste físico, que normalmente é o que mais reprova, né? É uma corrida? Quando eu fiz, era exigido abdominal, tem um determinado tempo e a quantidade que você tem que fazer em 1 minuto. Antigamente era 1 minuto. Abdominais, flexões e a corrida, por último. Tudo no mesmo dia. Então, quer dizer, você, menina de 18 anos a 30, que quer entrar na polícia agora, então... Formado. se Formada, você- exatamente. formada. Então já não entra mais com 18, Não né? entra já com 18, né? A não ser que seja crânio e formou, né? É verdade. Virar aqui? Vamos ajustar aqui. Ele Aí, nunca gravou. Ah, entendi. você já procura uma academia, né? Eu tive que procurar, inclusive. Eu tinha muita dificuldade, eu sempre fui muito magrinha. Então eu tinha muita dificuldade. Até pra o IMC eu tive que engordar uns quilinhos, senão não ia passar. Até isso. É isso. Tem a questão da altura e peso, né? Para mulheres, a altura mínima é 1,60. Eu tenho 1,63. Então, eu passei por 3 centímetros. E aí, eu tive que engordar um pouquinho para poder passar nos exames, para dizer que tava tudo bem, né? E tive que também ir pra academia e treinar corrida, porque eu tinha pavor de correr. Eu não conseguia correr uma quadra, assim. Eu não conseguia. Então, eu tive 1 ano, que demora esse processo, Era né? isso Então, que eu eu ia tive 1 perguntar. ano de preparação pro dia da O prova. intervalo entre você fazer a prova, ficar sabendo que passou e ter todos esse esses teste, trâmites foi mais ou menos 1 ano. Isso é pra qualquer um. Exato. É que demora, às vezes, da demanda da banca do concurso, né? Mas a minha demorou entendi. todo esse processo aí, todo esse tempo. Juliana, e tem o mínimo e o máximo exigido ou não? É só o mínimo? Você fala pra... Em exigência física. Não, tem a nota mínima, mas ela pode te desclassificar. Eu falo né? assim, por exemplo, assim, a pessoa que às vezes ela é esbelta. Esbelta, não, desculpa, ela é um pouquinho gordinha. Ah, entendi. Né? E ela, tipo assim, é o policial americano de filme que come donuts, né? Aham. E ela não vai passar no teste, né? Ela tem um máximo permitido. Tem também o máximo, tem. Tem também. Então tem que estar em forma mesmo. Exato. E o teste psicológico é para ver se a pessoa tá apta a usar arma, né? Especificamente isso, né? Diretamente, sim. Nesse-
Pode falar. Pode. É o mesmo tipo de concurso, o mesmo tipo de teste, o mesmo tipo de prova, tanto para trabalhar na rua quanto interno? Exatamente. Todos passam pelo mesmo processo. Isso Porque daí vai às ser... vezes tem gente que tem vontade de trabalhar na polícia, mas não tem vontade de trabalhar em campo, muitas vezes, né? Ou às vezes também não tem um jeito, né? Porque trabalhar na rua também não é pra todos. A Sim, gente sabe com isso certeza. e quem tá ali no dia a dia também sabe. Às vezes não se identifica, sabe que não é. Às vezes tem um sonho, só que chega lá e vê que o sonho não é... Só que a não é gente sabe, a realizável. gente também tem que engrandecer o trabalho de quem tá por fora ali. Porque não é simplesmente só os policiais que estão na rua. Lá no quartel existem os policiais que estão na administração que fazem tudo funcionar. Nós que estamos na rua precisamos de quem tá lá atrás também, entendeu? Legal. E assim, quando você passou na prova, você já começa a receber a remuneração? Como aluno. Você Como fica aluno? durante... Aí você passa e começa o internato, né? A escola da Isso polícia. depois da- Isso da- depois do te- das de todos os quatro testes. etapas. Das 4 etapas. Aham. Aí O você- meu curso durou 9 meses. 9 meses. Aí 9 meses aí saiu a formação. Formação. Saiu como soldado. Aluno, Aluno. soldado. Você não Porque tem arma ainda, né? Tipo, Menos que soldado é aluno. É menos, daí. é o aluno. Aluno é bicho. A gente costuma falar que aluno é bicho do cão, porque aluno, assim. Imagina, anda é de- uma pessoa, é um leigo, completamente leigo, que a vida dele muda, entendeu? Ele Assim. só anda de camiseta branca. É, calça jeans. exatamente, uma calça jeans, gente. É horrível. É horrível, meu Deus. É mais ou menos assim a entrada do recruta, só que demora. O período base do recruta é 3 meses. entendi. Você aí passa por uma formatura e você recebe a boina, né? No caso, entendi. eu servi numa arma de engenharia, né? Entendi. E cada arma tem um período de formação. Mas o do policial militar, cara, achei legal o 9 meses, porque você vai trabalhar diretamente com a sociedade, né? Exato. Tem que ter todo Tem- esse o treinamento é todo baseado nisso. preparo. Nisso. Tudo, né? Porque você não sabe nada. Você vai aprender sobre arma, utilização de arma, você vai aprender sobre abordagem, você vai aprender basicamente alguns crimes. As pessoas acham que o polícia sabe de tudo. É incrível isso. É igual Não. com médico, né? Exato. Qualquer coisa a pessoa acha que a polícia sabe, não é. A gente sai dali com o básico. E realmente o trabalho de polícia ele é aprendido no dia a dia. A gente vai lidando todos os dias com as ocorrências, com as pessoas, diversos tipos de pessoas. E aí você vai se capacitando cada vez mais, né? Como é que foi o primeiro dia da Juliane na polícia ali? Ó, primeiro dia de trabalho, tô saindo na viatura pra... Como é que foi o primeiro dia? Eu me lembro que eu estava bem nervosa e eu vi que eu não sabia nada. Você entende? Porque assim, as pessoas ligavam, passava a ocorrência pra viatura, eu tava com um sargento que hoje em dia ele já se aposentou, né, aqui de Maracaju. E aí eu falava, mas como assim? O que a gente tem que fazer? A mesma coisa de falar pra vocês, ó, aconteceu tal situação. O cara tá embriagado, por exemplo, e infelizmente bateu na esposa. O que você vai fazer? Eu tinha que saber o que eu ia fazer, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu precisava da experiência dele pra poder ver o que ele ia fazer, pra eu aprender a fazer, entendeu? Então o primeiro dia foi eu fiquei bem nervosa, ansiosa, assim. Fiquei mais na base do olhar mesmo. Não tinha muito o que fazer, não. Saiu armado. Sim, armada. No aluno, final do estágio, a gente faz um estágio antes, né? No final do curso. Juliane, e no caso, na situação de perigo, como foi a primeira vez? Porque no treinamento é tudo simulação, acredito, né? Sim. Lógico. E aí no dia a dia, como é que você reage a isso aí? Como é que você trabalha isso aí? Como é que você aprende a lidar com isso aí? É na hora mesmo. É na hora mesmo. Mas a minha primeira ocorrência, assim, foi um acompanhamento tático, né? A gente precisou, a viatura... E eu tava de motorista ainda. Então, a gente precisou ir atrás de um motociclista que era acusado de ter roubado uma loja, aqui em Maracaju, inclusive, um comércio. Então, ali, aquele deslocamento, até isso a gente tem que desenvolver, a habilidade de motorista, né? Então, a gente teve que ir atrás desse cara ali, adrenalina... Um milhão. E você tem que cuidar, porque você tá responsável sobre a segurança dos seus colegas e de quem tá na rua também. Porque o meliante, ele não tá nem aí, ele passa por cima de todo mundo, ele atropela, Exatamente isso que eu ia te falar, porque o meliante, vamos dizer assim, ele não tem responsabilidade com a sociedade. Sim. O policial, além de você ter a responsabilidade dos seus colegas, tem responsabilidade com a sociedade. Então é difícil pro policial, né, cara? Exato. O cara tá ali dentro ali, ele não pode sair igual o filme de Hollywood lá, né? Destruindo tudo, Destruindo a cidade, igual né? GTA, alguma coisa assim, não dá. Infelizmente, não dá. A gente queria, mas não dá. E deixa eu te falar, a gente já tá seguindo nesse caminho. Você já teve alguma ocorrência que você teve que trocar tiro? Trocar tiro, não. Não houve a troca. Não houve a troca, É. porque não deu tempo. Não foi necessário. Não deu tempo de ter a troca, exatamente. Mas não, como que eu posso te dizer, não houve esse embate. Foi só de uma parte, entende?
A polícia tirou e eliminou. Exatamente. o Não homem chegou a acho. eliminar, nunca feri Só ninguém. feriu, só. Gravemente. Só carinho, é só carinho. Não, eu entendi. Foi tiro de beijos, entendeu? É, Eu entendi. nada E é- pra... E assim, Juliane, fala pra nós aqui, se você, é claro, se você puder comentar com a gente aqui, qual que foi, assim, o chamado que você teve, assim, mais difícil de atender, assim? Você chegou lá na ocorrência e falou, caramba, não acredito que isso está acontecendo. Olha, já teve várias e várias situações. No começo eu até ficava muito mal após, né? Quando eu saía do serviço e ia pra folga, aquelas coisas me remoíam no psicológico mesmo, assim. Eu não conseguia dormir, enfim. Hoje em dia, não vou dizer que eu não ligue pra isso, mas a gente vai acabar criando uma casca, né? Então, assim, quando eu saio do serviço, nem o que aconteceu ontem, eu já desliguei. Hoje eu tô aqui com vocês, tô dando risada, vou pra minha casa, vou dormir e eu tento me desligar. Mas eu lembro que no começo foi difícil por isso. Eu pareço que eu sou brava, às vezes, assim, mas por dentro eu me remoía com algumas situações, né? E uma das ocorrências que mais me chamou a atenção foi que a gente descobriu uma casa, que nessa casa os rapazes, as pessoas abençoadas, estavam desmontando motos. Eles furtavam motos, roubavam motos, levavam para essa casa e desmontavam por várias partes, desfazia da moto, depois a pessoa não conseguia mais localizar. Quando nós descobrimos esse lugar, nós fomos em 2 viaturas, chegamos lá, pegamos eles no flagra, desmontando a moto, dois moleques. E aí demos ordem de prisão para poder já levá-los pro corró, que a gente fala ali, né, pra viatura. Prender ele atrás. Só que um deles correu pro quarto. Ele, a gente já foi atrás, né? Atrás dele. Só que aí ele sabia que ia ser preso, eu penso eu que ele achou que ia morrer, enfim. E ele catou um bebê. Tinha um bebê dormindo. Nossa, cara. Assim. E ele pegou esse bebezinho, devia ter, não sei, 6 meses, 7 meses. Bebê mesmo, de colo. E ele catou o bebê e ficou, tipo assim, fazendo um escudo com o bebê. E nisso, todo mundo em cima dele, eu tentando tirar o bebê, os outros policiais tentando mobilizar ele, mas a gente não conseguia porque ia machucar a criança. E foi assim, todo mundo se embolando numa cama. Era uma casa bem humilde, uma casa bem pequena, numa vila aqui de Maracaju. E a cama era na parede. Então, como abriu um espaço, ele meio que caiu com a criança no colo, assim. A gente tentando tirar essa criança com medo de machucar. Enfim, foi assim, foi muito marcante pra mim. Porque quando a gente conseguiu tirar a criança, eu, por ser mulher, automaticamente eu fiquei com a criança no colo, né? O pessoal conseguiu prender ele, jogamos ele lá. Levamos ele na viatura. E a criança tava toda vermelhinha, assim, machucada, teve que ir pro hospital, enfim. Isso balançou muito, porque ele era pai desse bebê. Nossa, cara. Então ele utilizou do próprio filho como escudo por algo que ele estava acusado e a gente pegou ele no flagra, como eu falei, né? E tudo bem, nem tudo são flores, né? Sim. Mas assim, qual a situação? Porque a gente sabe também tem situações engraçadas, né, cara? Tipo, a polícia é chamada porque o som tá alto. Não, isso é Aí cê constantemente. Aí você vai lá, a galera tá todo mundo mamado, assim, né, cara? Bêbado, né, cara? Daí, o pessoal, cara, polícia e tal. Qual foi a situação, assim, de ocorrência mais engraçada, assim? Teve alguma engraçada que você chegou lá e falou, cara, não acredito que isso que tá acontecendo, mano? Deixa eu te lembrar agora, assim, engraçada. Eu sempre dou risada dessas coisas. Sei lá, às vezes você chegou lá, você foi chamar o pessoal, sei lá, tava pelado o pessoal lá. Já aconteceu também. No carro aí, nos bairros aí, em construção aí, a Maracaju tem muito isso. Caramba, cara, você foi chamar lá. Não, a gente não chama patrulhamento, né? A gente tá patrulhando de madrugada. Sabe o que eu lembrei agora? Lá vem. Do Pedrão, mano. Graças a Deus, você colocar a mão no meu ombro, velho. Sabe o que eu lembrei agora? Não lembro disso. Deus me livre. Mas o Netão tava ligado, né, cara? Pedrão da choperia lá, mano. Ele tava namorando lá, a polícia pegou e aí, Pedrão? Tô de boa aqui. Então, as pessoas gostam de uma aventura, né? Nada contra. A polícia também não tem nada contra com isso. A polícia não vai, né? Mas tem certos casos que às vezes é um menor, entendeu? Então a gente tem que averiguar. A gente tem que saber. E aí você chega lá, às vezes tá no ato ali o negócio. Tá no ato. Caramba. Aí Constrangedor. mete a lanterna, bate, exato. aí tem que baixar o vidro e tal. Manda sair, né? Tem que mandar sair. Manda sair! Tem que mandar descer, né? Aí deixa vestir a roupa. É muito detalhe, quer saber?
O Xandão vai no vermelho, bicho. Não, mano, eu tô perguntando. Porque, tipo assim, eu não. Faz um concurso, passa, vira policial. Pode ver isso aí. Eu tô achando que ele tá curioso fazer essa aventura. Só pode, cara. Não, você Só é muito pode. louco. Não, nunca aconteceu comigo. Graças a Deus. Não, mas eu sempre, principalmente a mulher, quando eu tô nessas ocorrências, eu vejo que a mulher ela fica, né, vulnerável, constrangida. Então eu sempre, o cara desce, eu não olho, eu já vou pro lado da mulher, eu já peço pra ela se vestir. Deixo ele que se entenda com os meus colegas. A vantagem é que vocês sempre estão acompanhados, né? Sim, sim. Tá, o patrulhamento é sempre 3, 2... No mínimo 2, assim, no mínimo mesmo, e não falo no mínimo porque é até perigoso, né? Com então, certeza. assim, a gente evita sair em 2. É que na realidade vocês saem, vocês não sabem o que vocês vão Não encontrar. sabe, exatamente. É, tipo assim, vocês podem ter uma patrulha tranquila, não ver nada, e vocês podem muito bem trompar com uma coisa que tá acontecendo ali e ter que reagir. Exatamente. Né? Porque a gente, como população, a gente pode olhar uma situação de perigo e ir embora. Vocês estão lá Não. pra defender. Tem que Então vocês têm resolver. que reagir, não tem que tem resolver, jeito. né? É que nem eu ontem, eu tava tive isso ontem, segunda-feira. Eu acreditava que seria um plantão tranquilo. Eu falei, nossa, segunda-feira hoje. Foi assim, a gente costuma falar, no sábado a porta do inferno ela é aberta. Sábado. Mas ontem era um sábado misturado com domingo, que também é bem agitado. Ontem foi uma segunda-feira atípica, sabe? E a gente, como você falou, a gente não sabe o que espera. Bem no meu dia. Que é no caso do seu dia, né? Exato, bem no meu dia. Mas eu gosto, eu gosto. Você falou, eu tava pensando aqui, porque a Patrícia é médica, e assim, na pandemia, por um lado, no caso da medicina foi ruim, porque, né, aconteceu o que aconteceu, Sim. mas em relação para os médicos, por exemplo, os atendimentos corriqueiros diminuíram drasticamente. Então, tipo assim, o cara com dor no joelho, tá com a mão doendo faz 4 meses. Uhum. Esse tipo de atendimento parou no hospital. Como que foi esse período pandêmico, vamos colocar assim, para vocês lá? Olha, durante a pandemia, como você falou, nesse foco aí, diminuiu também. Diminuiu muito as ocorrências de furto. Porém, teve uma que aumentou muito, que é briga de marido e mulher, né? Acho que Caraca, velho. ficaram muito tempo em casa, convivendo Descobriram que estavam muito, casados. mas assim, Violência é o que a gente, doméstica. violência doméstica aumentou Eu muito. vi esse dado aí Ah, que mesmo. pena, cara. Então foi real na nossa Foi cidade real, mesmo. foi real. Tá. E você, quando é com o fato de ser mulher, chegar numa situação dessa, cara? O que você pensa, assim, tipo, De violência doméstica? violência doméstica? Olha, eu vou falar uma coisa agora que algumas pessoas podem até interpretar de outra maneira, mas eu vou tentar ser bem direta. Eu não costumo tomar partido. Eu sei Porque que... você não sabe o que tá acontecendo, né? Porque assim, é muito fácil as pessoas falam, ela é mulher, ela sempre vai puxar pro lado da mulher. Não. Por quê? Porque eu já presenciei ocorrências de que assim, que a mulher ela se machuca pra falar que foi o cara. Putz, Nossa, cara, aí acontece Porque ela mesmo. sabe que a justiça, querendo ou não, assim, pra esse... Vai favorecer vai ela. favorecer ela. E assim, aí o policial chega lá, vê a mulher machucada, entendeu? Ela tá acusando o cara ali, então... Enfim, ao mesmo tempo que eu também já fui em ocorrência que o cara batia a cabeça no vidro pra se machucar pra falar que foi a polícia, entendeu? Então, assim, ambos sexos ali cometem esse tipo de coisa. Mas em violência doméstica eu não procuro tomar partido inicialmente. Você Claro que- chega, calma, vamos Sim. ver o que tá acontecendo. Sim, a gente conduz pra delegacia, eu converso em particular com ela, porque às vezes ela se abre mais com a policial feminina, né? Às vezes se sente mais à vontade. E aí a gente vai vendo o que realmente aconteceu. Juliana, eu quero mudar um pouquinho o foco. Né? Sim. No caso de ser mulher, Uhum. como foi pra você entrar num ambiente totalmente masculino? Porque Totalmente masculino. eu não sei dados, mas deve ser mais de 90% de homens. Cerca de 90%, 90-95%. E como que os policiais masculinos e como os pebas, na verdade, reagem quando são abordados por você, por mulher. exemplo? Então, em Maracaju nós somos... Agora chegou uma menina nova, então nós somos em 3 policiais femininas para Maracaju inteiro. Mas antigamente éramos só 2. Eu e a Marcela estamos aqui há 8 anos. E essa menina veio agora para somar com a gente, né? Mas no começo foi desafiador. Porque, como eu falei, eu sou magrinha, né? Menininha, magrinha. As pessoas às vezes não têm aquele respeito. Então eu sofri muito preconceito, inclusive dentro da própria instituição. Na corporação. Sim. E tive que ganhar o meu espaço. Eu lutei pelo meu espaço. Para provar para os meus colegas que estariam seguros comigo. Que por trabalhar com mulher, eles não seriam inferiores. Porque pode acontecer isso também. Às vezes, digamos que você é meu colega, você fala, pô, eu não vou trabalhar com a FEM. É FEM que a gente fala, né? Só eu e a FEM? Vai na ocorrência lá, o cara vai vir pra cima, tá eu e a FEM. Então, a gente sofreu já muito o cara, isso. tipo assim, ele começa a pesar numa balança que a vida dele Depende talvez não da tenha FEM. uma sobreguarda ali, né, cara? Por exemplo,
se o Neto fosse um policial, todo mundo ia ficar confortável com ele, né? Sair com ele pra viatura ali, né, tal. Sim. Não, vou com ele. Tô usando ele de exemplo. Sim, Então, às vezes, o cara não queria sair com a policial feminina por conta de chegar lá, ter uma desavença na casa, ter uma briga, ter um embate físico, e aí a policial, que é mulher... Colar as placas que a gente fala. Às vezes colar, não tem reação. Travar, exatamente. Aí, devagarinho, você foi tendo um jogo de cintura, Sim, tal, exato. ganhando o teu espaço. E hoje você conquistou o respeito dos teus Dos colegas. meus colegas, exatamente. Eu posso dizer que qualquer um deles toparia trabalhar comigo. Isso aí não tem receio. Eles não têm receio, assim como eu também não tenho milindre de trabalhar com ninguém. Netão mudou a marcha ali, eu também vou mudar. É o seguinte, como é que é a relação hoje sobre a sua ótica em relação à sociedade versus a polícia? Como que a sociedade vê a polícia hoje? Hoje o olhar mudou bastante. De quanto tempo pra cá? Não faz muito tempo, não. Se for colocar em anos aí, 5 anos, mais ou menos. Quando eu entrei, ainda não tinha esse olhar um pouco positivo, digamos assim. Era não só o olhar, né? Como a gente... Até a própria família via isso, né? A gente fala, quem gosta de polícia é o polícia mesmo e a família do polícia. Quem gosta do polícia é a polícia e a família do polícia. Hoje em dia a gente vê que não. Tem muita gente que respeita, que gosta... E a gente recebe esse carinho, a gente vê na rua. O prazer que eu sinto é quando eu tô patrulhando, e a gente passa na rua, as crianças olham, chamam os pais, sabe, assim. Acontece das pessoas querem tirar foto com você fardado? Todo plantão tem. Não, tudo bem, né? Que você é diferenciado, né? Você é uma pessoa bonita, né? Eu sou um cara de lata igual você, assim. Eu desconcerto. Não, mas a farda, a gente fala pros meninos, vai falar brincando, mas a farda ela dá uma ajudada. Dá uma ajudada. É um embelezador, né? É. Não, mas eu digo assim, como a gente estava conversando no backstage, o fato, por exemplo, de eu ter criado as minhas filhas, daquele olhar dizer assim, ó, lá vem a polícia, vem te pegar. Uma vez a minha esposa até falou isso, eu falei, olha, a polícia não é a nossa inimiga. Certo. Eles são pessoas que estão para servir a sociedade. Então você não pode conduzir dessa forma, deixar a Lorena, que é a mais pequenininha, com medo da polícia, muito pelo contrário. Então não diga para ela, a polícia vai te pegar, porque ela não é uma criminosa. Mas às vezes a mãe fala naquele intuito porque era uma cultura que tinha. Sim. Essa cultura, eu quero puxar mais da antiga, eu e o teu pai lá o Clóvis, mas ela foi uma cultura disseminada no Brasil mais ou menos em 1998, quando estourou Racionais. Uhum. Eu estava em Dourados, eu vim de Dourados para cá também, e eu estudava numa escola que é bem na periferia de Dourados, é o Elza Farias, você deve conhecer lá. Conheço, sim. E eu lembro assim, bem claro na minha mente, que a galera tinha ódio da polícia. Mas assim, não é que não gostava da polícia, tinha ódio da polícia. Deus me livre. E aí o que acontece? Essa cultura que através do rap ficou impregnada nas periferias, jogou a polícia contra a sociedade. Uhum. Ou a sociedade contra a polícia, vice-versa. Tudo bem que teve quando estourou isso, teve um crime de um policial que chamava Rambo, não sei se você lembra dessa reportagem, que ele fez uma abordagem, um pessoal lá em São Paulo, lá, e os caras eram trabalhadores, saíram e ele atirou nas costas dos caras. E alguém estava filmando. Então, teve um mau exemplo, mas a galera do rap pegou isso e houve um embate muito grande entre sociedade e polícia. E isso foi disseminado nos jovens. Sim. Na minha época. Então, eu acredito, como você disse, de 5 anos para cá, mudou essa cultura. E eu faço questão de frisar isso e deixar bem claro, como eu disse para minha esposa e para as minhas filhas, que a polícia não é a nossa inimiga. A polícia tá para servir a sociedade. Mas pelo contrário, né? A polícia é nosso amigo, né? Isso. A gente precisa usar esse termo. Com certeza. Falar que só a gente não é inimigo, a gente vai estar, na verdade, deixando uma coisa independente, né? Uma coisa por fora. Uhum. A gente precisa trazer essa questão da proximidade da polícia com certeza. a gente. Mas é que a galera, se você for parar pra analisar, a galera tem um sentimento 100% deturpado do que é amigo. Por exemplo, o cara pensa num policial amigo, o que é a primeira coisa que vem na cabeça? O cara vai me livrar. Exato. Se eu encher o cu de cachaça e de droga e sair dirigindo, o cara vai me parar e vai falar assim, não, vai passar a mão e vai deixar vai me liberar. Então, a gente já tem um sentimento deturpado de amizade lá de trás, que não tem nada a ver com a polícia.
Que é assim, se eu tenho um amigo numa loja, ele vai me dar desconto. Se eu tenho... O amigo, ele serve pra te favorecer. Exato. E, na realidade, a polícia, ela não tá ali pra ser... Nesse sentido, eu quero dizer, não tá ali pra ser sua amiga Pra nesse facilitar sentido. a sua vida se você estiver fazendo cagada. Ela tá ali pra fazer cumprir a lei. Ponto. Exato. Pelo menos Sim, no meu ponto de vista, né? Sim, não, belíssima a sua colocação. E é isso mesmo. E assim, até minha família e os meus amigos sabem disso. Comigo não existe esse negócio aí. Bom demais. Tive uma situação com eu tenho um sobrinho. Ele já tem hoje 19 anos. E ele se envolveu numa situação lá em Dourados, né? E aí os meus colegas ligaram. Falou, Ju, tamo com fulano de tal aqui. Falou que é seu sobrinho e tal. Aí eu falei, ele tá errado? Aí o meu colega falou, tá. Falei, Brasil. Chega o pau. Executa. Tá errado. Não tem o que fazer. Não tem essa. Porque se eu cobro dos outros, antes de eu cobrar, eu tenho que fazer. Se eu tô cobrando algo de você, automaticamente tem que ser referência, tem que lutar pelo certo para que as pessoas possam lutar pelo certo também. Com certeza. E aí, hoje, legal isso, a gente expor isso, né? Porque isso que o Thiago trouxe, cara, tava muito evidente quando a gente tinha ali 17, 18 anos, 19 anos, trabalhava no posto de gasolina onde os policiais abasteciam. Uhum. Não, o policial é meu chegado, fulano é meu chegado, tal, não sei o quê. Aí bebia, saía de moto, fazia cagada, o pessoal, não, cara, eu acho que não é por aí. Eu acho que o policial tá pra cumprir a lei, igual o Thiago disse, não é pra passar a mão na cabeça de ninguém. Não, só também para poder frisar aqui, não foi nesse sentido que eu falei questão de amizade, viu, gente? Uhum. Não, sim, Porque a assim, gente entendeu. porque assim, tem que explicar porque o cidadão de bem, cara, ele vai ser um amigo da polícia sim. Ele não tem que temer nada, pelo Com contrário, certeza. ele tem que ajudar a polícia. Com certeza. Mas também eu acredito que vale a gente fazer também uma ressalva que assim, tanto na polícia como em qualquer outra profissão, existem bons e maus profissionais. Isso é verdade. Entende? E eu já ia Perfeito. tocar nesse assunto já. Que eu também não posso aqui querer falar assim, não, a polícia é amiga de todo mundo, não. Porque eu sei que existem maus profissionais, entendeu? E que esses podem fazer com que cidadãos de bens não gostem da polícia. Porque não vai ser como você falou anteriormente, era só pessoas de má índole que não gostavam, né? Pode ser que uma pessoa do bem não goste da polícia porque foi tratado por um policial. De má conduta. Entendeu? Então, assim, eu acredito que mudou muito isso, mas a questão da corrupção ela foi uma realidade. Sim. É uma realidade, né, na corporação, infelizmente. Não estou dizendo aqui só Não da só na polícia. corporação. Em Exato, todos os lugares. Não estou dizendo só na polícia militar, civil, federal, enfim. É uma página triste que Sim. tem na corrupção. E porque, assim, deixa de cumprir a lei para cumprir objetivos próprios. E quando a pessoa está ali para cumprir os objetivos próprios, ela está para fazer qualquer coisa. E quando ela cumpre para fazer qualquer coisa, ela passa em cima de qualquer pessoa. Sim. Entendeu? Por um interesse próprio que a gente sabe de histórias que já aconteceu. O que fazer para, quando tem um mau comportamento desse, qual que é o procedimento que a polícia tem para corrigir um mau policial? Dentro da instituição, Isso. nós, além de respondermos civilmente, nós respondemos também militarmente. Tem duas justiças, Sim, então. tem duas. A gente responde, tem o presídio militar. Então, se chegar a ser comprovado que o policial cometeu crime, se for comprovado, ele vai ser preso como cidadão comum, porém, no presídio militar. Né? Não tem como jogar um polícia lá dentro de uma cela com 20 caras, que às vezes ele prendeu 15 que tá lá. Putz, cara, isso aí é complicado, mano. Que triste. Mas dentro da instituição, a lei é seguida rigorosamente. Tem a corregedoria? Tem a corregedoria. E até a corregedoria ela serve justamente para isso, para investigar condutas inadequadas dos profissionais de segurança. Se um cidadão de bem, vamos supor, ele se sentiu, sei lá, foi tratado mal, como que ele faz para denunciar um mau policial, vamos supor? Ou um policial pediu dinheiro para ele, sei lá, por qualquer motivo. Ele pode estar, a princípio, primeiramente, comparecendo ao local onde esse policial trabalha para conversar com o comando, né? Aqui nós temos nosso comando, toda unidade tem o seu comandante. Se não for resolvido na instituição, ele vai levar para cima. No caso, seria a corregedoria. Corregedoria. A corregedoria vai mandar esse processo para o comando e assim vai ser investigado. Deixa eu puxar um gancho que a gente está falando de como o policial age, a lei para a polícia, vamos colocar assim. Sim. Não sei se é assim hoje ainda, mas na minha concepção, até não muito tempo atrás, era muito injusta a forma como o policial conseguia conduzir certas situações, né? O policial tinha que pisar em ovos para tratar de diversas situações. Sim. Isso ainda continua? Isso ainda persiste? Melhorou? Piorou? É a mesma coisa? Como que tá?
Ainda persiste algumas situações. Como vou dar um exemplo assim, que eu acredito que vai ser fácil para as pessoas entenderem. Maracaju é uma cidade pequena. Todos se conhecem. E algumas pessoas utilizam desse todos se conhecem para se auto-beneficiar. Eu sou filho de fulano, eu sou parente de fulano. E é de uma certa forma querendo intimidar o agente de segurança pública ali. Sendo que o agente está representando o Estado, ele não está representando o prefeito, ele não está representando ninguém da cidade. Ele está representando o Estado, a lei. Difícil isso, né, cara? É porque realmente se a pessoa tem uma influência, você sabe com quem você está falando? Exato. Isso é um legado. É um legado do coronelismo, que rodou muito no nosso estado, cara. Então tem até hoje, né, famílias muito fortes no nosso estado, e essas famílias eram a lei. Né? Eram a lei há, sei lá, 100 anos atrás, eram a lei aqui. Então ainda a família ainda tem esse sentimento, muitas vezes, de achar que está acima da própria polícia. Sim. Vamos colocar assim, acima da própria lei, não da polícia em si, né? Porque a polícia está executando, né? A lei é legislada, né? Alguém fez a lei para a polícia executar. Então tem muita gente que acha que está acima da lei por fazer parte de família tradicional, por ser amigo do prefeito, amigo do governador, amigo de alguém, né? Então é muito triste isso, mas não era nem nesse ponto. Eu falo assim, por exemplo, você está prestes a entrar num embate físico, né? Há um tempo atrás, se o policial chega a arrancar a arma e dá um tiro, com perdão da palavra, dá um tiro num vagabundo, o policial respondia e passava o resto da vida sem conseguir fazer nada. Isso ainda continua esse medo, vamos colocar assim, porque é um medo, né? Sim, ainda existe. Tem certas situações que a gente acaba ficando de mãos atadas, né? Assim, não tem muito o que fazer, porque se a gente age, como você falou, tiver que agir no calor da emoção, pode acabar tendo uma atitude que vai gerar uma consequência pro próprio policial. Então, às vezes a gente olha pra situação, será que vale a pena? Tem coisas que, infelizmente, a polícia não consegue, por isso. Porque eu vejo assim que a população, em sua grande maioria, tende a cobrar muito do sistema policial, né? Só que, cara, a própria lei não ampara o policial. Não ampara. Então, a gente é o seguinte, já aconteceu de um cara você ser abordado assim, e o cara pegar e falar, não, vou sentar na orelha dessa policial, ela tá achando quem que ela é. Ou o cara pegar e falar assim, ó, quer saber uma coisa? Vai tomar no seu rabo e tal. O cara desacatar você. Diretamente por eu ser a mulher, não por isso, mas... Não, assim, ó, sabe por quê? Os caras estão rindo, mas tem muito cara vagabundo que ele não quer nem saber do policial. O policial é policial, tal, não sei o quê. Não, se já existe esse abuso com um policial homem, mulher, então... Mulher, sim. Né? Porque, cara, querendo ou não é uma questão de... Não tem nada a ver com preconceito. Você é uma mulher pequena, tipo assim... É diferente, se pegar um cara, colocar um neto com uma farda de policial e o cara obviamente vai ter mais medo do neto. Exato, mas agora eu lembrei de uma história que deve ser engraçada, que eu não falei no início. Nós fomos numa ocorrência, abordamos, um cara tava seguindo um ônibus. Um cara de carro tava seguindo um ônibus escolar aqui de Maracaju. De faculdade, essas coisas aí. E aí ele queria cobrar o motorista, tipo assim. Tinha um rolo com o motorista. O motorista ligou lá na polícia e falou, o cara tá me seguindo, o carro tava assim, assado. Aí foi eu e o sargento, que hoje em dia já se aposentou também. E aí nós fomos abordar o carro, eu fui ali, eu tenho essa mania de conversar com as pessoas, né? Eu faço esse papel de abordagem ali. Fui conversar com ele tava com a mulher dele, e ele assim... E esse cara, ele assim... Ai, cara, é até engraçado, porque eu já prendi ele umas 3, 4 vezes. E assim, já é conhecido. Já, então ele é inocente, né? Né? Só que ele tem uma birrinha minha. E eu tenho uma birrinha dele, entendeu? Então, assim, toda vez é sempre no rigor da lei ali mesmo. E aí eu já chamo ele pelo nome, enfim. Já falei pra ele descer, ele todo marrentão, sabe? Todo marrentão. E nós já sabíamos a situação, só que eu não sabia que era ele que tava ameaçando o cara lá, né? Quando a vítima contou, relatou os fatos, a gente ia conduzir ele. E ele olhou pra mim e falou assim... Não, mulher nenhuma vai me algemar. Putz. Aí o sargento que já me conhece, né, olhou pra mim e falou, não, você vai ser algemado por ela. Aí chegou outra colega nossa, porque aí, assim, o cara, ele era realmente grande, só que não foi preciso tanto isso. A gente entrou ali em luta corporal, algemei ele, levei ele pra delegacia e, inclusive, fiz a escolta dele depois. Porque tem isso também, a gente não só prende, a gente faz escolta dos presos também. Levei ele pro presídio. Caramba, ele foi pro presídio? Foi, aí no presídio ele ainda me pediu desculpa. Aí ele me pediu desculpa, ô Juliane. Desse jeito, né? As pessoas acham que é íntimo, entendeu? Ô Juliane, me pediu desculpa pra você, cara. Ainda até me elogiou, assim, sabe? Até me elogiou.
como mulher mesmo. Mas aí, eu acho que ali aí ficou preso, deve estar preso, não sei se ele saiu já, mas aquela pessoa tinha um impasse com ela, que eu já tinha prendido ela várias vezes, e toda vez ele tinha essa marra por eu ser mulher. Ele disse que não aceitava ser algemado por uma mulher. O fato de você falar E foi. que... E foi. Cara, E foi. na forma da lei, né? Na forma da lei. Deixa eu te falar uma coisa aí. Tem alguns meliantes que já são muito conhecidos da polícia. Sim, Isso continua ainda? continua. Tipo assim, esses caras não querem mudar de vida mesmo. Prende, solta. Aí a gente encontra no mercado, às vezes eu tô de folga, você encontra no mercado, você tá na sua folga. E O aí? cara olha pra você e te cumprimenta ainda. Tipo, tá aí. Você prendeu o cara ontem, hoje ele já tá solto. Aí entra aquela questão que a gente falou anteriormente, né? Até que ponto você vai também agir? Você entendeu? Porque você põe a sua segurança, da sua família, de quem tá com você nos outros dias de folga em risco também. Deixa eu te falar uma Porque coisa. na realidade, só te cortando um pouquinho, você e os teus companheiros do quartel sabem que aquele cara é um vagabundo. Sim. Mas o resto da população, o Não cara sabe. passa despercebido ali Exato. no meio. Entendeu? E tipo assim, você tá correndo risco, né? Tem criminho e crimão, né? Tem de todo tipo. Tem pro gosto do cliente, que nem dos outros. Você não sabe se o cara que tá ali, que tá andando no mesmo espaço que você, que tá frequentando os mesmos lugares que você, se o cara é um batedor de carteira, se o cara é um estuprador. Exato. Você não tem como saber. É isso. Entendeu? Vocês conhecem as figurinhas repetidas, mas e a população? E aí, né? Vocês estão fazendo, estão executando, estão prendendo, estão mandando vagabundo pro Chilindró. Mas daí tem um mais vagabundo que ele que tá soltando ele? Sim. Deixa eu puxar um gancho aqui pra gente mudar o assunto. Depois desse governo que entrou, esse presidente que nós temos agora, que aumentou-se o número de cidadãos de bem armado, clube de tiro, clube de caça, diminuiu a violência na cidade? Você pode dizer isso? Vocês como policial que estão assim no frente ali, diminuiu? Roubo de casa, esses roubos pequenininhos diminuiu? Eu não posso te dar dados, né, referente a isso, mas eu acredito que sim. Teve uma mudança de comportamento. A população andando armado, o cidadão de bem andando armado, faz com que o PEBA, ele pense duas vezes, porque ele sabe que o número de pessoas armadas aumentou. Então eu acredito que diante disso, automaticamente o número de delitos, ele vem diminuindo, né? Você como policial, você defende que o cidadão de bem, ele pode estar armado? Sim, desde que faça todos os requisitos ali. Não, com certeza. Siga o procedimento. Sim, A gente tá falando assim, Thiago, o cara que foi lá, passou pelo psicólogo, fez todo, o cara tá dentro da Sim. lei, armado. Uhum. Você como policial, você defende que o cidadão de bem, Defendo, sim. ele estando armado, ele colabora, vamos dizer assim, para a criminalidade baixar. Sim. Essa questão que eu falei que eu defendo esse motivo é por quê? Porque você é muito fácil você entregar uma arma pra uma pessoa. Mas se ela não tiver um mínimo de preparo, Treinamento, exato, capacitação. qualquer situação ela acha que ela pode usar arma. Pra qualquer coisa. Brigou com o vizinho, ela tem uma arma aqui. Você entendeu? Específico na cidade de Maracaju, eu percebi, por exemplo, a gente sai para trabalhar pela manhã, a gente escuta a rádio. Tem o boletim de ocorrência na rádio, Sim, né? as ocorrências, aham. Olha, eu tô falando uma experiência minha, não tenho dados, mas eu percebi que diminuiu muito, cara, muito. Roubo de casa, tipo roubo de tênis, roubo Sim. de roupa, celular. Diminuiu muito, porque agora o cara tá na dúvida, ele não sabe se ele pular o muro da casa, O o que cara tá espera, armado o que ou espera não. ele lá, né? Se ele vai voltar pra fora da casa do cara ou não. Ah, porque assim, Thiago, eu vou falar assim, a opinião minha, né, cara? O cara pulou pra dentro do meu quintal, mano, Exato. fogo nele, velho. Propriedade minha. Entendeu? Tá certo. Compacto com o seu pensamento. Depois a gente responde aí, vê, arrasta pra fora da casa, vê o que vai fazer. Até chama a porque polícia. vale lembrar que ele, como você falou, eles não têm nada a perder. Se ele tiver uma faca, qualquer coisa ali, mesmo ele entrando na sua casa, ele vai fazer o que ele quer fazer lá. Entendeu? Verdade. E aí tem a segurança das minhas filhas, tudo, né, cara? A gente pensa muito nisso, né? O que você acha, então, desse armamento aí pra sociedade aí, cara? Pai, quem tem a perder, na verdade, são vocês, né? Somos nós, que somos de família, que temos família pra prezar, entendeu? Pra cuidar. E agora o cara que vai lá, ele já vai com intenção. Uhum. Então ele planeja até certo ponto. Saiu fora do que ele planejou, meu amigo, o cara tá pronto pra fazer qualquer coisa. Então é bala, né? É bala. Tem que meter o doceiro, né, cara? Caramelo. Deixa eu te falar uma outra coisa. Tá,
beleza, a gente tem mais coisas aí, né, cara? O assunto vai com puxando certeza, muita coisa, né? como que você, tipo assim, você teve um lance aí também de influencer aí, né, cara? E aí as pessoas, como você disse, né, que as pessoas te conhecem da rede social ali e tal, né? Como é que você concilia isso? Tipo, a Juliane policial separada da influencer, como é que você consegue conciliar tudo isso aí? Na verdade, separar, eu acredito que eu não consigo, né? Polícia, ele é polícia 24 horas. Eu saindo daqui, eu sou polícia. Eu estando aqui com vocês, eu sou polícia. Eu fazendo umas fotos, eu sou polícia. Eu tomando um sorvete, eu sou polícia. Você não faz dá parte pra daquele separar. programa da Band lá, Polícia 24 Horas. Não dá pra separar. A questão é, como você falou, conciliar. E assim, eu tento fazer essa diferenciação no modo de falar ou de agir, né? Porque eu não posso estar sempre engessada, né? E as pessoas sabem isso também. Elas me respeitam, mesmo eu estando paisano como eu estou aqui hoje, elas sabem que eu sou policial. A referência que elas têm de mim como pessoa é a profissional. Então eu procuro ter o mesmo padrão em qualquer ambiente que eu estou. Mas, por exemplo, assim, nós temos aqui o Thiago, ele tem uma agência de marketing digital, o Thiago Torado. É a 454. Até quero fazer um merchanzão aqui lá, nossa agência digital. Se o Thiago quiser chamar você para fazer um trabalho de influência, é possível fazer? Você atende isso na tua folga e tal? Eu tô usando o Thiago como referência, mas isso vale para tudo. Então, depende. Depende exatamente disso, especificar o que seria feito, né? Tem coisas que eu acredito que não convém para mim. Entende? É o tipo de exposição. Exato. Né? Até não só a exposição, mas como também, por exemplo, vou fazer uma parceria. Eu não uso. Os jovens fazem bastante. Fuma narguile. Narguile ou cigarro de pendrive? Como é que eu não uso também? Não faço. Como é que eu vou fazer? Vou influenciar as pessoas a comprarem algo que eu não utilizo, que não é do meu meio, que eu não acho legal pra mim. Não posso fazer. Mas, por exemplo, uma marca de armas. Eu já fiz algumas parcerias. Munição, sim. O pessoal da caça. Coturno, essas coisas assim, do meio militar, eu já fiz algumas parcerias, sim. Pô, legal. Sim. Legal, cara. Ô, Ju, a gente tá falando... O Xandó puxou um gancho que na realidade é uma dúvida que eu tenho e acredito que não é só sobre você, é sobre o meio. Sim. Você me falou que você é policial 24 horas, e óbvio, né? Porque na realidade você, que nem nós estávamos falando antes aqui, você acaba sendo uma referência, né? Ainda mais você que tá ligada nas redes sociais aí, como influenciador ou não, você tá nas redes sociais. Você tá na rede social, o povo acha que mora dentro da tua casa junto contigo, né? Criou-se esse estigma hoje com as redes sociais. Como que é a sua conciliação de vida pessoal com esse embate da polícia? Porque, cara, puxando para um lado, tem que ser muito homem para ser polícia, né? Tem que ter o jeito para ser polícia. Como que você lida com isso na tua vida pessoal? Porque, Deus me livre, eu não podia ser polícia não, moço. Porque para mim perder a paciência é 2 palitos. E você sendo policial, querendo ou não, você tem uma postura. um outro lado ali. Como que é que linha tênue que divide isso aí no teu dia a dia? Assim, eu costumo falar para os meus colegas, né, que eu me exponho muito, como você falou. Chegou num nível que todo mundo sabe quem eu sou, entendeu? A exposição. E essa exposição, ela pode me trouxe muitas coisas boas, mas ela pode me trazer algumas coisas ruins, né? Então eu tento agir com profissionalismo para que eu não tenha uma retaliação na minha vida pessoal diante disso. Eu acredito que o momento de eu ter pensado se eu iria me expor tanto, já passou. Agora já foi. As coisas foram, não dá mais pra voltar atrás. Mas eu fui muito julgada, inclusive dentro da própria instituição, por isso. Pô, ficar postando foto fardada e não sei o quê, sabe? Assim, eu já tive que responder até um processo por isso, pra falar bem a verdade. Nossa. Então, mas eu sempre lutei, como eu falei, pelo meu espaço, pra representar as minhas colegas, representar a minha profissão, tentar levar pra sociedade um pouquinho mais além do que é uma farda, porque atrás daquela farda tem um ser humano, tem uma família, tem uma pessoa com princípios, com valores igual de todo mundo. Então, assim, hoje em dia eu já não faço essa diferenciação. Eu procuro fazer o meu melhor profissionalmente, mas a minha vida pessoal, ela vale muito mais. Eu passei daquela fase de, eu sou polícia, eu sou super-herói. A gente tá falando dos novinhos. Quando você entra na polícia, você acha que você é um super-herói. Você vai resolver tudo, você vai fazer tudo. Você é indestrutível, você é imortal, você é o Power Ranger. E não é. Não é. Então a gente tem que ter ciência disso, porque você deixou sua farda, você tirou sua farda, tem uma família que te espera. Né? E eu prezo muito por isso.
Eu acho legal, é bacana, eu até incentivo a você a não parar de postar foto fardada, porque eu acredito que você é um link entre a sociedade e a polícia. Eu acredito que através desse teu dia a dia, as pessoas de bem começar a admirar ainda mais a polícia. Sim. E saber que você é uma pessoa, é uma policial correta, que busca fazer o que na forma da lei, vamos dizer assim, né? Eu acredito que, muito pelo contrário do que alguns colegas seus pensam, e você parar, por que você está postando isso? Porque eu acho que não, eu acho que você tem que postar mesmo, entendeu? Para a sociedade saber que, tipo, poxa, ela é uma policial, e as pessoas aprender a ver isso e admirar. Sim. De uma forma legal, de uma forma bonita, de uma forma correta. Não como era divulgado há um tempo atrás, onde só a grande mídia tinha acesso. Porque a internet trouxe isso, essa interatividade ali do cara poder pegar o telefone, tirar uma selfie, entendeu? Porque às vezes você tem um acesso, às vezes, sei lá, tem um pai, um filho, uma filha pequenininha passa, vê a pessoa, posso tirar uma foto? Aí vai, tira a foto. Então, tem um acesso com a polícia e a polícia começa a fazer esse link com a sociedade. Eu acho que a sociedade ela acaba colaborando muito mais com a polícia. Sim. Tendo essa, vamos dizer assim, essa facilitação. Do que o policial se escondendo na caverna e falar, não fala comigo, fica com aquela cara de bunda. Exatamente. Entendeu? O cara mal educado, truculento, vai fazer uma abordagem com você, te responde mal, entendeu? Você tá falando isso, eu fico pensando numa coisa que meu pai me falava sempre, que respeito é diferente de medo. Exato. Né? E eu vejo assim, tem muita gente que tem medo da polícia quando devia ter respeito. Né? Porque você só tem que respeitar. Porque, cara, que porra de diferente que tem um policial de um caixa de supermercado. Exato. E essa admiração que a gente fala aí foi o que eu busco, né? Pra pessoa admirar algo, ela tem que respeitar, né? E como que eu vou ganhar o respeito? Através disso? Através das minhas ações, das minhas falas, do que eu tento mostrar e levar pras pessoas. Deixa eu te falar outra coisa, já que você tocou nessa disposição, né, cara? Poxa, hoje você é uma figura pública, né? E você namora com o goleiro do Santos, né, cara? Olha lá, vai corrigir. A gente Casava, vamos casar. Mas começou pelo namoro, né? Não, lógico. Mas agora é noiva já, né, velho? Começou pelo namoro, ela falou, nós somos noivos, né? Não, pior que não, a gente nem namorou e ele já falava que ia casar comigo. Agora já que vai falar... Tomou tinta, né, assim. Tudo bem, né? Eu não sabia, não tava lá, né? Pra saber, cara, entendeu? Além de tudo é bocudo. Tá vendo? Esse tipo de meniante que a gente tem que... Esse aí é difícil, hein? Esse daí é complicado. Mas eu tô amparado na forma da lei do café. Não sei não. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Como que você conheceu ele? É João, né? João Paulo. Como que você conheceu ele? Porque assim, tipo, cara, jogador de futebol, ele em outro estado, tal. Sim. Como que foi isso? O João é de Dourados, né? Ele é natural de Dourados. A família dele é de Dourados, ele é de Dourados, cresceu em Dourados. E ele gosta muito de Dourados. Gosta mais de Dourados que muito douradense que mora lá em Dourados, inclusive. Ele, assim, quando ele tem uma folga, ele tá em Dourados. E nós nos conhecemos assim. Ele me seguia no Instagram. Começou a dar uns likes. Começou a dar umas respostas, só que não... Sim. Coraçãozinho subiu. Não, só que nada nunca foi... E eu também nunca gostei de homem assim. Nunca foi de... Esses elogios um pouco pejorativos, né? Ele sempre foi, assim, algo de admiração mesmo. O cara passa dali no respeito. Exato. Cara que é escroto, né? Tem cara que é escroto. Então, mas eu não vi as mensagens dele. Ele ficou uns 4 meses mandando. Ficava nas solicitações. Caramba, você deu um gelo nele. Eu não cheguei a visualizar. E aí, um dia, nós tínhamos um amigo em comum, que também é policial. E esse amigo falou de mim pra ele, falou dele pra mim. Eu não conhecia ele, não sabia que ele era jogador de futebol, porque eu não sabia nada da vida dele. Nem que ele morava em Dourados, muito menos isso. E nós fomos em um churrasco, no mesmo local, conheci ele ali. E ele foi embora, que ele tinha que se apresentar no outro dia. E a gente só teve esse primeiro contato. Porém, a gente foi se conhecer mesmo através de celular. Fui conversando. 40 dias depois, ele voltou, me pediu em namoro já. 3 meses depois, ele me pediu em casamento. Caramba, cara. Tomou tinta. O cara é estilo assembleano. É as referências que só o Xandó entende. Mano, e usa assembleano, É pelo difícil jeito. explicar, mas foi assim. Não sei nem como explicar.
Eu falei estilo assembleano, porque a galera da Assembleia de Deus é assim, mano. Eles namoram 3 meses, já noiva, já casa, já... Não, mas a gente já tá noivo 1 ano, vai fazer. Dia 12 agora, inclusive, 1 ano. Aí daí vocês estão noivos e É. tal, e aí vocês vão Nosso casar, casamento no final do ano, em dezembro. se Deus quiser. Amém. Tá, aí você já desceu lá pra Santos, lá já Eu conheceu moro lá o- também, né? Tipo, Você mora... Meu Deus, cara. Cara, você trabalha em Maracaju, mora em Dourados, mora em Santos. Aí, mas você controla... Como você controla esse tempo aí? Não, a Faz. pergunta maior é: você dorme? eu tento. Mas eu me programo, por exemplo, que nem eu vou semana que vem pra lá. Eu sempre vou um dia depois do serviço. Eu saio de Dourados, venho pra Maracaju, tiro meu plantão, vou pra Campo Grande, deixo o carro no aeroporto, pego o avião, paro em São Paulo, ele me busca em São Paulo, nós vamos pra Santos. Aí eu passo alguns dias lá. Ah, você não desce direto pra Santos? Você Não, vai- Santos não tem aeroporto. Não tem aeroporto. Não, Tá, você já foi na Vila Belmiro? muitas vezes. É? E a... Já viu a Vila... Já viu a Vila... Oh, corta aí, cara! Começou! Sabe por que, que eu Tava tô demorando. Era perguntando? pra eu fazer isso, hein? Sabe por que, que eu tô perguntando? Porque minha filha é santista, né? legal. Infelizmente. Eu sou corintiano e meu sogro corrompeu a minha filha. Você é Olha. corintiano? Sou corintiano. Infelizmente. Sou corintiano e a minha filha, eu prometi pra minha filha que eu vou levar ela na Vila Belmiro. Que legal. Não sei quando ainda, né? Eu queria perguntar antes, mas eu acabei gaguejando. Lá, você já viu a Vila Belmiro lotada Sim, já. ali? Que eu sei que aumentou lá e tal, né, cara? É emocionante. Eu não fui em outros jogos em outros lugares já. Fui em Curitiba assistir ele jogar, fui em Mirassol, mas ali a Vila Belmiro. É outra vibe. Os caras são. É de arrepiar mesmo, assim. Porque sabe o que eu tô perguntando pra você? Já foi em estádio de futebol? Assistir jogo de futebol? Eu não gosto muito de futebol, não. Tudo bem. Você já assistiu Já. o jogo do São Paulo, Morumbi? Morumbi. Morumbi. Eu tive uma oportunidade de assistir um jogo do Fortaleza em Fortaleza. Eu não fui em estádio de futebol, cara, mas, cara, quando a torcida organizada começa a cantar, velho. E é um negócio assim diferenciado. Os caras puxam aquelas bandeiras, cara. Sim. E é o jogo inteiro. Ô, Thiago, 90 minutos os caras batendo tambor, cara. E cantando. Deus me livre. E empurrando. Os caras vivem pra aquilo ali. O João fala isso. Ele fala, amor, tem gente que vive pra aquilo ali. Eles sofrem junto. Eles vibram junto, entendeu? É bonito de se ver. É emocionante mesmo. É algo que mexe, assim, com você. Eu admiro demais. Tá ligado que ele tá numa posição, assim, muito complicada, né, cara? sei. Se ele levar um frangão, a galera vai em cima dele, né? Mas, graças a Deus, a torcida gosta muito dele. Gosta muito mesmo dele. Assim como ele é santista. Nossa, ele é muito santista. Então, ele honra o manto, né? Como eles falam, ele honra o manto com amor e dedicação. E a galera do Santos conhece você? Quando Cara, você vai pra olha, Santos? já... Quando eu posto alguma coisa ali, tipo, as pessoas pedem pra eu mandar mensagem pra eles, sabe? Enfim, e quando já aconteceu de andar na vila, as pessoas saberem que é eu. Pela camiseta, alguma coisa assim, né? Sabe que é eu. Caramba, né, cara? Bom, legal. Isso é legal e é perigoso também, né, cara? Ao mesmo Não, tempo. é que na realidade, assim, você já tinha uma exposição, né? Como tem a sua vida na rede social, vamos Sim. colocar ali, você já tinha uma exposição. Você ganhou uma exposição extra, Maior, né? maior, sim. Você escalou o negócio aqui no Escalou. Deixa eu te falar uma coisa que a gente conversou no backstage também. Tá, você falou que tem data marcada o casamento, e aí, vai deixar a corporação? Vai deixar de ser policial militar? E como eu te falei também, deixar é uma palavra muito forte. Deixar, não. A princípio, eu tenho que tomar uma decisão, né? E toda decisão, ela tem uma consequência. E eu tive que parar um pouquinho pra pensar o que eu ia fazer. Infelizmente, não tem como conciliar dessa forma que nós estamos por muito tempo. Afinal de contas, nós vamos casar. Seremos um só, né? E eu preciso estar ao lado do meu marido, preciso estar ao lado do meu esposo. Então, eu penso, inicialmente, me afastar temporariamente. Se eu vou ter que fazer um vídeo e explicar para as pessoas que é temporariamente, porque assim, isso até gerou uma certa cobrança para mim. Eu tirei férias em fevereiro, como todo ano eu tiro, fiquei 30 dias lá, e eu postava qualquer coisa e as pessoas respondiam, saiu da PM, saiu da PM, saiu da PM. Tipo, vocês não perguntavam se eu estava bem, você não perguntava, você entendeu? Entendi. Só perguntava se eu saí da PM. E aí, assim, eu até falei, não, gente, eu tô de férias. E quando eu for me afastar, eu vou explicar que é um afastamento. Eu não irei deixar a polícia.
É porque, assim, é uma questão que a gente levanta, porque, cara, tem algumas coisas que, como você disse, a gente casa, a gente é um só. Uhum. A gente tem um compromisso com aquela pessoa, né? Sim. Por exemplo, geralmente a esposa acompanha o marido, né? Tem alguns casos que o cara acompanha a mulher, Uhum. N casos. Mas, na maioria dos casos, a esposa acompanha o marido. Sim. Então, eu perguntei porque, tipo assim, ele, por ser um jogador, pelo que você disse, ser muito bom, né? Mas eu acredito que sim. E porque ele é assim, eu faço elogio aqui porque ele é um cara excepcional goleiro, cara. segundo o Obrigada. Netão, ele disse que o caminho dele é seleção. Amém. E aí, o que acontece? A gente sabe que nesse mundo do futebol, o cara amanhã pode ser negociado e ele pode ir, sei lá, pro Manchester United. Sim. Ou ele pode ir, sei lá, pro Real Madrid. Uhum. E aí, de repente, você tem que ir embora pra Espanha. Então, eu não quero ficar pensando muito lá longe, né? Não, eu digo assim que são situações que podem acontecer. Podem, Deus sim. queira que aconteça mesmo pra vocês. A gente torce pra que ele seja bem sucedido, né? Sim. Isso. Não, e ele também, assim, ele admira muito. O João também, se ele não fosse jogador, ele ia ser polícia. Porque, assim, ele ama a polícia. E isso é um lado nosso, assim, particular, que eu admiro muito. Porque ele me apoia. Ele se orgulha. Eu também emocionei. Fica à vontade. Ele se orgulha de mim. Ele se orgulha da mulher dele. Isso, pra mim, conta muito. Legal, né, cara? Pena que não vai dar pra sustentar isso por muito tempo, Não. né? Como você disse, o mundo é feito de escolhas e as nossas escolhas têm consequências, né, cara? Sim. Mas, enfim, são coisas que vai chegar um tempo, né? E aí esse tempo não é agora, né? Não quero ficar aqui também martirizando você pra ter que decidir isso agora, mas são coisas que a gente que acompanha, assim, quer saber, né? Não, eu imagino, sim, eu entendo. Como eu te falei, diariamente eu recebo essa pergunta, esse questionamento. As pessoas querem saber onde eu vou, se eu for num salão de beleza, se eu for comprar uma roupa. João, mas e aí, você vai embora? Porque as pessoas sabem também que não tem como levar da forma que está. É cansativo, é desgastante, entendeu? Eu imagino, né? Pegar voo. Sim, não é? Então... 2 dias sem dormir. Aí a gente fica às vezes 10 dias sem se ver. Não passa disso, 10, 15 dias. Mas é longe, né? Eu moro sozinho em Dourados, ele fica sozinho lá. Ele viaja muito por causa dos jogos e tal. Mas é difícil, a gente quer ficar junto de verdade. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aí que a gente já tá mais ou menos encaminhando pro final. Se você não fosse policial, o que você seria? Eu tenho duas opções, assim, duas áreas que eu acho muito bacana e uma totalmente diferente da outra. Antes de ser policial, antes de entrar na polícia, eu fazia técnico em agroindústria. Cheguei a trancar para poder entrar. Então eu gostava dessa área do campo, secagem de grãos, agronomia. Eu acho muito legal. Eu gosto do campo. Do agro. E também direito. Eu ainda tenho vontade de fazer direito. Gosto muito de ler, então direito eu acredito que eu me daria bem. É até uma opção, como eu te falei, eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu penso que o meu legado na polícia ele já foi deixado. Eu cheguei aonde eu queria chegar na polícia. Então, se chegar o caso de eu ter que realmente deixar, as pessoas vão lembrar de mim. Vão lembrar da policial Juliane Costa. Com certeza. Você trabalha maquiado? Dificilmente. Eu pergunto sempre porque, tipo, eu tenho filha, né? Então, minhas filhas, né, gostam de maquiagem e tal. Inclusive, até eu já fui até maquiado pelas minhas filhas, mas é uma coisa assim que eu te pergunto porque, policial tal, aquele ambiente masculino, igual a gente falou, mas às vezes a pessoa vai lá e dá aquele toque feminino, né? Num ambiente para dar uma quebrada o cara foi preso lá pela mulher, tudo maquiado lá e tal. Eu sei que não tem muito a ver, mas não tem problema da policial trabalhar maquiado. Já teve. A polícia, ela mudou muito, né? Tem problema pra Já todo teve. lado, mano. Não podia passar um batom, a unha, ela não poderia ser pintada. Eu não costumo ter unha grande justamente porque pode me Não machucar, podia pintar né? a Não unha. podia pintar a unha. Cílios postiços não podia. E hoje em dia é moda entre as mulheres ter alongamento de cílios, né? Eu, praticamente, eu vivo de alongamento de cílios, que eu acho muito bonito. E não podia, antes não podia. Não, tinha que ser, como você falou, um homenzinho. Cabelo sempre preso, aquela coisa assim, sabe? Caramba. Então, hoje em dia, evoluiu bastante. A polícia, ela evoluiu bastante. Ela teve que se adaptar também, né? Às mudanças, assim, ao crescimento. Porque, querendo ou não, a polícia depende de gente, né? Sim, exatamente. A corporação precisa de gente que queira fazer parte dela. Então, se é uma coisa que não atrai ninguém de nenhum jeito, porque, claro, tem muita gente que tá única e exclusivamente pela honra. O cara paga qualquer preço pra estar lá. Sim. Tem muita gente que vive Sim, tem. dessa maneira. Mas tem muita gente que não quer se abster de ter uma...
por exemplo, de poder estar tatuado ou não, né? Porque eu não sei, acredito que já teve, né? Porque se não podia nem estar maquiado... Sim, então tatuagem também. Tatuagem até hoje em dia tem um requisito. Ela depende do significado da tatuagem, você não pode ser policial. Tipo assim, Caraca. tem uma tatuagem de palhaço. Posso Não, nunca. Nunca. Eu tô rindo, mas é sério, cara. Isso aí tipo, pra quem não sabe, né? O cara que usa tatuagem de palhaço, ele tá dizendo no mundo da criminalidade que ele mata Matador de policial. polícia. Uhum. Matador de polícia. Então, o cara... Isso é bizarro, né, cara? Sim. E você acredita que tem gente, como vocês falaram, um inocente, leigo. O cara tem um coringa tatuado. E o cara não sabe o real significado daquilo. Mas o policial hoje, como já divulgou muito a tatuagem, virou uma arte mesmo, o policial sabe quando o cara, tipo, fez a tatuagem, ele fez porque achou bonito. Mas E quando até o cara explicar dá uma- isso aí, né? Já tomou muita bordoada. Pode ser que- Já tá bem roxo até conseguir explicar. Não, mas na abordagem... Aí vocês estão falando, não sou eu, gente. Eu acredito sim que na abordagem, hoje o policial ele já vai saber se o cara... A gente fala, é o feeling. É o feeling. O cara A gente tem um feeling Se o cara pra é coisa malandro assim. ou não, o cara tem ali. É que a experiência traz isso, né? Isso, Porque, exatamente. na verdade, o jeito que a pessoa olha, a forma como a pessoa se Se comporta. porta, sim. Pra gente, no nosso dia a dia, como meros mortais, que nem diz o outro, a gente acaba pegando feeling de vagabundo. Você imagina um policial que tá lidando diretamente com o vagabundo, né? Diretamente com isso. E eu tenho M tatuagem pro cara fazer, o cara vai fazer de palhaço. Pra você ver. Entendeu? Então o cara, ele tá assinando também um negócio pra chamar atenção pra ele Tá de forma negativa, né? Mas aí um detalhe, você falou da mulher também, que vale falar vai que as meninas, né, tem esse receio, alguma coisa assim também. Existe, como eu falei, coisas que a gente sabe que não é bom pra mim. Por exemplo, assim, eu não acho legal eu ir trabalhar um batomzão vermelho. Tipo assim, eu acho que não... Eu acredito no que ficaria legal, entendeu? Eu não quero passar essa imagem, não é. A pessoa vai olhar pra mim e vai ver um agente de segurança. Eu não acho. Mas eu tenho colegas que utilizam, elas acham. Eu não acho. Por exemplo, assim, tem que ter todo um cuidado. A unha grande, brinco grande. Se você vai se embolar com a pessoa lá, o cara passa, já te rasga machuca, a orelha, entendeu? né? Então tem que ter esses cuidados, assim. Qual que é a tua... Cara, deixa eu perguntar. Não é cargo, né? Eu esqueci. Patente? A tua Patente. patente. Atualmente eu sou aluno cabo, que minha matrícula foi efetivada, né? Tô só esperando chamar aí pra me tornar cabo. Aí eu vou me afastar cabo. E quando eu voltar, mais alguns aninhos, sargento. Legal. Aí sim. Ô, deixa eu te perguntar, há muito tempo atrás... Vocês usam cinto de segurança? Não, porque há muito tempo atrás... Eu tô te perguntando, eu sei que é uma pergunta que parece boba, Não, mas que há muito tempo atrás eu andei... eu tinha Você um andou na policial... viatura? Tinha um policial que era cliente nosso, Sim. e aí eu entrei dentro do carro e eu sempre tive o hábito de colocar colocar. cinto. E eu fui colocar o cinto e ele falou, não coloca o cinto pra andar comigo, porque eu tava no carro dele. Carro dele, né? tá, certo. Aí ele falou assim, não coloca o cinto. Aí ele me deu a explicação e tal, porque, tipo assim, se numa eventual ocorrência, tipo assim, se tiver que sair do carro, o cinto vai te prender. Teve um determinado período que foi obrigatório, porque eles alegavam isso. A polícia vai cobrar, mas a polícia não usa. Porém, não tem como. A gente tá patrulhando, às vezes, a 30, 40 por hora. É uma velocidade, um patrulhamento normal dentro da cidade. Mas aí você se depara com uma ocorrência. Você se depara. Até você tirar ali, às vezes tá com um monte de equipamento. Não tem como, não tem lógica a gente andar com cinto de segurança. E aí um detalhe, até assim, a gente acostuma tanto a não andar, que quando eu vou andar no meu carro particular, eu também sempre tô armada. Eu tô com a minha arma ali em QAP. Então eu também não tô de cinto. Aí eu me cobro por isso também, que criou um hábito, né? Então, porque eu achei interessante, ressaltar isso, porque justamente você tocou na ferida que era o que eu queria falar. A galera quer cobrar, mas tem coisa que não dá pra cobrar, bicho, Sim. entendeu? Porque realmente, e na época, isso tem 10 anos, né, e ele me explicou, não coloca, não, mas por quê? Daí ele me explicou, não, cara, se acontecer qualquer coisa e a gente tiver que sair do carro rápido, o cinto vai te tirar o cinto, atrapalhar. exato. E não, e muitas vezes, tipo assim, cara, É questão de na hora segundo, do né? desespero, que cinto é o caralho, que você vai lembrar de cinto, moço? Você vai sair, o cinto vai te prender e você já vai se desesperar. Você é uma pessoa, né, o policial já tem um preparo psicológico muito maior, mas você é um cara que nem eu, que nunca teve que lidar com esse tipo de situação, eu vou lembrar do cinto só depois de... Mas agora sim, também um ponto importante. Por exemplo, a gente vai fazer uma escolta, vai pra outra cidade. Que nem aconteceu, eu fiz uma escolta no meu último serviço. Eu tava de motorista, eu dirigindo, mais 3 colegas meus e 4 abençoados lá atrás. Então eu tava levando 7 pessoas sobre a minha responsabilidade. Então eu entrei, pessoal, cinto. Quero que meus colegas estejam seguros. Uma rodovia, Entendeu? no caso. Rodovia. Não. Tem esse hábito. Mesmo se você tá fardado, todo equipado ali, o pessoal coloca
por questão de segurança mesmo. Sim. Mas A dentro da gente- cidade não tá. Eu não sou policial, cara. Você sabe disso, né? Ó, ainda bem, porque Mas se você fosse, ia ser Não, uma novidade pra mim. eu podia ser um agente disfarçado. Mas eu... Tem uma diferença que as pessoas normalmente às O vezes não sabem. agente policial federal... Civil, federal, pode ser. Porque Mas... eu tenho um amigo meu que é policial federal, ele falou, eu sou agente. policial federal. Tem policial diferença civil, aí? sim. Policial militar, ele é um policial militar. É diferente disso. Ele não é um agente. Pode ser um agente de segurança pública, mas ele é um policial militar. Eu não sabia que tinha essa distinção, não. E Legal. só voltando ao assunto do cinto lá, a gente tinha um protocolo de não usar cinto de segurança na estrada de chão. Deslocamento com carro na estrada, tipo, vicinal de fazenda. Uhum. Tal, por quê? Porque tal, a gente perdeu um colega de profissão, não sei se você chegou a conhecer ele, o Graxinha. Não. O apelido dele era Graxinha. Não, porque ele é cidadão de Thiago dá umas Guimarães, risadas né, Thiago? aleatórias, assim, né? Tô contando piada, porra. É cada caso aqui, você lembra tudo da cabeça. Não, cara, você Puta que não pariu, consegue mano. vivenciar com um cara desse. Cada episódio ele tem uma história. história e nova. o cara, toda vez uns nomes esquisitos. Graxinha, velho. Mas é um apelido da Ah, me cara, desculpa, velho. cara. Vai lá perguntando pra ela. Se segurar. Tipo assim, não é o José falando de tal, Graxinha. Mano, porque o cara morreu num acidente e ela é policial, ela poderia saber quem é o cara que morreu. Tá certo, Eu Xandó, tá acredito. certo. Vai. E ele, Enfim. e ele morreu numa estrada vicinal e ele tava com o cinto de segurança e ele tombou o carro na ponte. Tipo, ele tava indo com a caminhonete dele, veio outro carro e ele tirou o carro pra não bater. E quando bateu, ele virou, caiu, ele não conseguiu tirar o cinto e morreu afogado. Esse tipo de situação, e o colega que estava do lado dele saiu do carro e não conseguiu destravar o cinto. Nossa. E aí a gente tem esse hábito de não usar o cinto de segurança no deslocamento de fazenda. Então, mas tem um caso, esse talvez você conheça. Acho que é Benhur o nome dele. Ele é filho de um eu não sei se ele era policial, ele trabalhava pra polícia, agora não sei se civil, militar, o que ele era. Inclusive ele faleceu há uns 4 anos atrás num acidente de moto em São Paulo. E o filho dele sofreu um acidente em estrada de chão, sem cinto, e o filho dele, cara, até esses tempos atrás era difícil andar. Porque ele estava sem cinto, o carro capotou, ele caiu pra fora do carro, né? Então, assim... É bem complicado polêmica essa situação, né? Você tem um mundo de possibilidades, Sim, né? Exatamente. Ô, Mas Igor, para todos os efeitos, você cinto de segurança. Se você não for policial, Se você não for policial, né, então use o cinto de segurança. e se você for na rodovia, usa Eu também. uso também. eu sou o cara que coloca coisa pra baixo astral aqui, viu? Ah, é? Ah, você Mas, se ó, eu prepara. já subi lá em cima agora, então. Não, por que eu falo isso aí? Por que eu vou fazer essa pergunta? Se você quiser responder, você responda. Se você não quiser, também fique à vontade. Por que que é interessante? Porque como o Xandó falou, o propósito do café é transformar a vida de pessoas, Certo. né? Então cada pessoa que vem é uma pessoa foda, com uma história foda, que acaba transformando a vida de outras pessoas pela sua vivência, Certo. né? Pelo que cada um passa. E eu sei que em 2020 eu vi um vídeo seu, né? Que você passou por altos e baixos aí, Uhum. né? Você passou por problemas emocionais e coisas. Sim. E eu não quero saber os detalhes de o que você fez pra você chegar no fundo do poço. Uhum. Mas eu quero que você fale como é que você ressurgiu das cinzas. E porque pra nós é importante. Muitas pessoas passam isso, né? Uhum. Ou tem uma depressão, um problema emocional, ou a saúde mental decai. E eu sei que você passou por isso e eu gostaria que você pudesse trazer isso pra gente. Sim. Como forma de você ajudar as outras pessoas que estão passando por esse momento, né? Não, interessante. Obrigado pela sua pergunta. Eu também acredito que a minha missão aqui hoje vai ser essa. Mostrar para as pessoas também aquela que parece ser forte, inabalável. Pode É ser a uma casca pessoa, grossa da exato. polícia com a pessoa do Giuliani, né? Pra eu gravar aquele vídeo, eu ensaiei muito. Assim, porque eu ia me expor de uma forma que eu não sabia o que ia vir depois, né? Foi surpreendente para muitas pessoas, teve assim milhares de visualizações, milhares mesmo, compartilhamentos. Enfim, muita gente me procurou e me procura até hoje devido àquele vídeo que eu postei no Instagram, pedindo ajuda. Realmente perguntando o que você falou. Não o que me levou pra lá, mas o que eu fiz pra sair de lá. E é o que eu sempre falo, pra sair de lá, basta você querer. Não adianta assim, a sua família te falar o que você precisa fazer, o psicólogo falar, o psiquiatra, o padre, o pastor. Não, é você. Eu falo que eu me tirei do fundo do poço. Precisei de ajuda, com certeza. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão que eu iria me tirar de lá,
eu consegui me salvar, digamos Mas assim. em que momento você percebeu que isso realmente estava te atrapalhando, ou não era mais a Juliane, ou... Exatamente, você definiu aí, eu não era mais a Juliane. Eu sempre fui uma menina muito alegre, falante, eu falo alto, eu dou risada, eu sou extravagante, assim, como pessoa, né? E por um determinado momento eu fui percebendo que eu não estava sendo eu mesma. O meu brilho, ele foi sumindo. As pessoas falavam isso pra mim. Ju, mas você não é assim. Cadê aquela Ju alegre e tal? E eu não conseguia identificar o porquê. O que tá me deixando dessa forma? Eu não sabia. Só que eu resolvi procurar ajuda. Eu resolvi procurar ajuda profissional. E assim, pra você ver como que nós somos vulneráveis mesmo. Eu não quis procurar uma ajuda onde eu morava na época, porque eu tinha vergonha da exposição, não queria que as pessoas soubessem. Eu fui no psicólogo, o psicólogo é coisa de louco, o psiquiatra é coisa de louco. Eu tinha esse preconceito. Então eu não queria que ninguém, nem minha família sabia. Eu fui procurar ajuda sozinha. E aí, a partir do momento que eu tive um laudo, e eu tenho esse laudo até hoje, eu penso em fazer um vídeo 2, continuação, porque eu tenho esse laudo. Então faça, por favor, faça. Eu tenho esse laudo até hoje do Dr. Ricardo, lá de Campo Grande. Ele é psiquiatra, ele alegou ali, ele escreveu. E assim como a gente tem admiração pela polícia, o respeito eu tenho pelos médicos também, né? Então ver um médico olhando pra mim, escrevendo aquilo lá, quando eu li aquele laudo dizendo que eu estava... Ele me explicou que a depressão ela tem 3 níveis, e eu estava do segundo indo pro terceiro, pro pior. Também estava com transtorno de ansiedade generalizado. Então eu tava assim num período da minha vida que eu me perdi de todos os sentidos, assim, eu não era ninguém, sabe? Eu tava realmente, como eu falei naquele vídeo, no fundo do poço. Por diversos fatores que me levaram àquela situação. Mas algo desencadeia, né? A gente consegue identificar uma situação que te leva para aquilo, né? Exato, um gatilho. E para descobrir esse gatilho eu tive que fazer o tratamento, né? Fui contar toda a minha história, situações que eu estava passando no momento. E aí, assim, tudo começou quando eu sofri um acidente num curso da polícia que eu fiz. Eu fiz um curso em Campo Grande em 2018, início, e eu me acidentei de moto nesse curso, durante a instrução. E arrebentou meu joelho. Depois desse acidente, eu fiquei 6 meses sem trabalhar. 6 meses de atestado, 6 meses afastada. E durante esse afastamento, eu não fiz nada. E aquilo que a gente fala, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Eu não fiz mais nada, eu não me sentia mais... Não tinha... E quando eu voltei do atestado, eu tive que ficar trabalhando na seção administrativa. Eu não fui trabalhar pra rua, que é onde eu gosto, onde eu me identifico, é o que eu sei fazer, o que me deixa com a vibe lá em cima, sabe? Eu fui trabalhar na administrativa e fiquei trabalhando durante 1 ano. Então ali eu fui me vendo desmotivada, eu perdi a paixão pela vida, perdi o brilho, perdi o encanto. Aquela adrenalina que te... Exato, que me faz vibrar, que me deixa viva, que me deixa... E todos nós temos algo assim, todo mundo tem. E o meu é a minha profissão. Eu gosto de fazer, eu gosto de servir as pessoas. Isso eu tenho como missão de vida. Em todos os sentidos, nós estamos aqui nessa terra para servir as pessoas. Então eu não estava servindo ninguém. Muito pelo contrário, eu estava me fechando. Estava assim, eu fiquei acuada. Tanto é que eu falo que quem me conheceu nessa época não sabe a Juliane que é hoje. A Juliane que existe hoje, ela é a Juliane antes de 2018, porém uma versão melhorada. Entendeu? Porque eu tive que me conhecer, eu tive que olhar tudo que estava aqui dentro, bagunçar, se reinventar. Exatamente. Mas poder continuar com a minha visão, com os meus princípios, com os meus valores. E por um determinado tempo eu perdi isso. E fui buscar me encontrar e consegui me encontrar. Olha, falei pra você, o cara mais perigoso aqui nessa mesa é o Neto, cara. Nossa, as perguntas deles são... Faz hora que eu tava reflexivo aqui, tanto é que eu parei de tava perguntar. Quietinho, Será que eu pergunto ou não? Porque não, mas eu acho interessantíssimo falar são coisas sobre que a gente traz à tona que a gente às vezes não quer lembrar, né? Mas assim, eu achei importante justamente porque o propósito do café é esse, é a gente acabar impactando a vida das pessoas. E a sua história realmente, ela traz isso, né? E eu também entendi exatamente isso, que as situações que acontecem na nossa vida, quando você supera elas ou quando você tem um certo aprendizado, é você contar para as outras pessoas para que sirva de inspiração. Às vezes não na mesma situação, mas que dali ela possa ver que qualquer pessoa, qualquer um, a gente está vulnerável a errar, cometer falhas, mas o que você vai fazer com isso? Eu decidi mudar, eu decidi me salvar. Eu olhei pro espelho, eu me via feia. Não que eu seja linda, mas eu me via feia, eu me via acabada, sem autoestima. Tive vários problemas de saúde por causa disso. Descobri até um cisto no cérebro. Teve um período que eu descobri um cisto no cérebro. Passei mal, vivi em hospital com crise de ansiedade. E, como eu te falei, eu escondi isso de todo mundo. Eu passei tudo sozinha, literalmente. E eu decidi me resgatar. Cortei pessoas da minha vida, entendeu? Tive que cortar pessoas da minha vida, tive que cortar amizades da minha vida pra poder me... Porque, assim, o ambiente, ele realmente influencia. Com certeza. Então, eu saí do meu ambiente e estive em outros ambientes que não eram os meus ambientes. Eu não conseguia ser eu mesma, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa e... Antes de a gente fazer a última pergunta,
você, nesse período que você passou, você se reencontrou como pessoa, você desenvolveu uma espiritualidade, uma fé? Com certeza. Você tem uma fé cristã? Qual que é o seu entendimento de fé aí? Eu cresci na igreja. Tenho uma família aqui que eu sempre cresci na igreja, enfim. Igreja protestante, né? Minha família toda é protestante. Tive uma experiência na igreja católica, como eu falei sobre preconceito, eu sempre fui uma pessoa também muito assim, 8 ou 80, sabe? E por um determinado tempo eu cresci assim, negando a igreja católica, achando um absurdo, na minha visão, porque eu fui conduzida pelos meus pais a esse ensinamento. Porém, eu tive uma experiência muito bacana na igreja católica. Eu pude quebrar esses preconceitos, então hoje em dia, assim, eu tenho um carinho muito grande. Um respeito, exatamente, o que eu não tinha. Eu tenho um respeito muito grande pela igreja católica, mas o meu jeito, digamos assim, sabe, eu me encaixo melhor na protestante. Eu gosto, eu me sinto bem. Você vai em alguma igreja? Vou em alguma igreja. Na verdade, assim, eu assisto culto online e quando eu estou em São Paulo eu gosto de ir lá ver. E eu tive, sim, eu via nessa situação e realmente eu falo que lógico que foi Deus que me curou. Mas eu precisei passar, hoje eu entendo que eu precisei passar por isso. E se ele me permitiu passar por isso é porque ele sabia que eu iria aguentar. Então você fala que você caminhou pelo vale da sombra da morte. Exato. E aí a pergunta que as pessoas fazem, em algum momento você pensou em desistir? Desistir da vida, não. Porque assim, eu tenho duas, na época eu tinha 2 armas em casa. Eu poderia muito bem acabar com o que eu tava sentindo, porque é um sofrimento enorme, é uma angústia, é algo assim, só quem passa sabe. Não adianta eu tentar descrever se você nunca passou. Eu não posso descrever. É só quem passa por isso que sabe. Então você quer acabar com aquilo. Você quer acabar literalmente com aquilo. Só que por crescer na igreja e ter todo esse ensinamento, essa base, eu não consigo tirar minha vida, eu não tenho essa capacidade. Por mais que eu queria que o sofrimento acabasse, eu não seria capaz de eu mesma tirar minha vida. Porém, se eu continuasse daquela forma, uma hora ou outra ia acontecer algo comigo. Eu ia estar dirigindo um acidente, porque eu vivia com a cabeça, sabe? O remédio, eu cheguei a tomar remédio, né? Segui todo o protocolo que os profissionais me indicaram, então eu fiz o tratamento certinho. Mas poderia muito bem acabar a minha vida de outra forma. Eu ia me entregar, entendeu? Entendi. E aí teve esse ponto aí de inflexão que ou eu me entregava ou Você o Juliane acorda. Você sabe que esse problema que você enfrentou é a realidade de muitos policiais, Sim, né? muitos, exatamente. Aí que é o ponto. Nessa época do vídeo, assim, o que veio de policial falar comigo, assim, homens, casca grossa, que fala, Juliane, cara, você me descreveu ali, o que eu faço? Me ajuda. Que nem eu falei, esse vídeo aí foi um divisor de águas na minha vida. Divisor de águas, porque pessoas que eu nem imaginava que passavam situações parecidas, que pra muitas às vezes é frescura. Porque eu tive uma pessoa muito próxima que falou isso pra mim, que era frescura. Então, assim, hoje poder ajudar não só os colegas meus de trabalho que passam por situações que eles me procuram. Até hoje, meus colegas de trabalho me procuram. Ju, tô com a situação assim, cara. E eu peguei isso como missão mesmo, como poder ajudar. Como você disse aí mesmo, né? Não sei se você conhece o Rodolfo Abrantes, mas ele tem uma música que ele diz assim, que das minhas feridas saia um poder para curar. Então, eu acredito que, como você disse, só quem passou que sabe. Tive essa experiência com minha esposa. Já comentei isso aqui no café. Foram dias negros. Nebulosos, eu imagino. Que não tem o que você fazer por aquela pessoa, que não tem o que muda o dia dela. Exato. Como você disse, a pessoa vai se escondendo. Só que a minha esposa é uma cidadã comum. Ela não precisa sair de casa para enfrentar o desafio que você tem que enfrentar. Você imagina uma pessoa passando isso e tendo que ir trabalhar. E trabalhar com o que você trabalha, né? Exato. Ter que ter esse enfrentamento diário aí é mais fácil. Então, às vezes, o que acontece? A sociedade, a grande mídia, aí vamos colocar, acha que o policial ele é um robô. Não tem emoções, né? E ele não é um robô. Não existe o Robocop, que é o policial lá de lata lá. O policial tem sentimento, o policial tem família, o policial tem amigos, o policial tem sonhos. E às vezes as pessoas não acabam vendo o policial dessa forma, como ser humano. Sim. E hoje eu tô muito feliz de você estar aqui para mostrar essa face do policial. O policial que ele também é um cidadão de bem. Ele também fica doente. O policial também precisa de ajuda. E depois, quando o policial vence, ainda, como você está trazendo aqui, outras pessoas se chegaram para saber o que você venceu. E com certeza muitas pessoas venceram essa dificuldade que você teve, que é a depressão, né? Sim. Thiago, hoje eu vou deixar você mandar a pergunta aí. Grilo. Essa pergunta
quem faz o nosso amigo Álvaro. Eu não... Eu vou fazer igual a Vadinho. Quem é Rufino? Não, eu não sei se chegou a assistir algum episódio nosso até o final, mas no final a gente tem uma pergunta que ela é emblemática pro propósito que a gente traz aqui. Que o propósito, na verdade, é o quê? É conhecer as pessoas de fato, né? Porque você tem tua profissão, você é policial, mas esse final foi categórico para trazer o que a gente quer saber, que é o ser humano que tem por trás disso tudo. A gente quer saber quem é você, quem é Juliane, como quando você olha no espelho, você pensa assim, quem sou eu? Quem que você vê? Hoje eu me vejo uma mulher forte. E não forte no sentido de força, de polícia, de força, policial, profissional, não, mas uma mulher forte. Que se tornou fraca para que pudesse ficar mais forte ainda. Essa sou eu. Que legal. Tá vendo? Aprendendo. Dá suas considerações finais, né, Netão? Eu quero fazer mais uma pergunta. Você abriu... Ele quase não perguntou. Abriu a caixa de Pandora agora. Não, eu quero... Sempre uma pergunta hipotética. Se você partisse hoje, como você gostaria de ser lembrada? É dessa mesma forma que eu acabei de descrever. Assim, eu não tenho medo de morrer. Isso até minha mãe às vezes briga comigo. Eu falo, mãe, assim, minha mãe é aquelas pessoas que assim, fulano morreu, fulano tá doente. Eu falo, mãe, se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, com isso eu sou muito em paz, sabe? Uhum. Se hoje acontecesse isso, eu quero ser lembrada como uma pessoa que lutou pelos seus sonhos, que procura onde está, deixar a sua presencinha em cada pessoa e falar de Deus sempre, onde Amém. for. Amém. Amém. Considerações finais. Pô, demais, velho. Achei legal demais. Porque, na realidade, a gente tava falando antes, né? Não gravamos essa parte. Mas eu sempre tive uma admiração muito grande pelo sistema policial. Porque, cara, é quem faz o trem funcionar. Entendeu? Quem garante que isso aqui não vai virar uma anarquia louca. Exato. Entendeu? Que todo mundo vai falar o que é direito meu e não, o que é direito meu é direito meu, o que é direito seu é direito seu. E aí, quem que divide? Qual que é a linha tênue que fala onde que começa o meu direito e onde termina o teu? Entendeu? Então, a polícia é responsável por mostrar para as pessoas diariamente aonde essa linha tá, né? Então, eu sempre tive uma admiração muito grande. É muito legal ver uma mulher fazendo esse tipo de coisa, porque, assim, existe um estigma, né? Não só na polícia, mas em vários trabalhos onde existe mais força, é um trabalho mais robusto, existe essa distinção do feminino e do masculino. É muito legal ver que tem uma mulher forte, como você mesmo disse, na polícia, que faz um puta de um trabalho, não só dentro da polícia, mas mostrando o que a polícia é de fato para as pessoas leigas. Obrigado por ter vindo aqui, por estar mostrando tudo isso aí pra gente. Espero que tenha uma outra oportunidade pra gente fazer de novo, porque eu acho que tem muito assunto pra gente abordar. A gente deu uma brincada, falou sobre coisas que acontecem no dia a dia, e tem muita coisa que a gente pode falar para abrir os olhos, porque eu acho que dentro do nosso propósito, talvez essa seja a cereja do bolo, é a gente abrir os olhos de quem tá vendo isso aqui para realidades distintas, porque o que você vive, só você é capaz de viver. Eu não posso viver o que você vive. Então, obrigado. Eu que agradeço. Cara, eu, por defender e viver essa fé cristã também, eu quero falar duas coisas que deixou bem claro aqui para mim aqui. Primeiro, eu tô de frente com uma mulher que diz lá no Salmo 23 que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E depois, lá no livro de Coríntios, diz assim também que a saber foi me dar um espinho na carne, que eu orei 3 vezes, e Deus não me tirou, para saber que eu sou fraco, e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Uma pessoa de verdade, uma pessoa real, uma pessoa que veio aqui abrir o coração para nós, com todas das duras dificuldades do policial tem, tanto o preconceito da sociedade, depois sendo o seu rosto na sua rede social, tentando fazer esse link com a sociedade, você se expôs, não teve medo das retaliações, dos haters, sofreu o preconceito dentro da corporação, dizer, para com isso, tal, não precisa disso, mas tendo o entendimento que isso era para o bem, você seguiu em frente. Então, sim, eu vejo uma mulher forte, mas acima de tudo um ser humano. Uma pessoa que é de verdade,
que sofre, que sente fome, que não dorme, que passa sede, passa fome. E isso que a gente procura, pessoas de verdade. Super-heróis da vida real. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu agradeço. Deixa eu te falar uma Aí, coisa. agora é minha vez, né? Não é me cortar agora. Eu fiz essa pergunta. É verdade, ele não fez as considerações Ele não dele. fez. Mas eu passei pra ele. Ele Não, fez a pergunta. eu fiz a pergunta, mas assim, é sensacional o que o Thiago falou. As suas colocações também foram sensacionais. Estou de total acordo com os dois. Você disse no começo que você não sabia o que você veio fazer aqui, o porquê você está aqui. Mas foi essa vinda pra cá que te transformou na mulher que você é hoje. Tudo que você passou te fez acrescentar, fez evoluir de uma maneira que você nem imaginava que fosse. Exato. Então assim, eu quero que você continue firme no seu propósito, continue abrindo caminho para as mulheres que queiram ser o que elas quiserem ser. Exato. Dentro das coisas divinas, digamos, né? E que você possa, na verdade, ter o maior sucesso do mundo na sua vida financeira, amorosa, né? No que você sempre planejou para si mesmo, profissional, e que assim seja. E espero que, como o Thiago falou, que nós tenhamos segunda oportunidade aqui. Obrigada. E aí, curtiu o episódio? Demais, demais. Parece que até foi uma sessão de terapia. Sabe quando você fica leve, assim? Cheguei um pouco apreensiva, né? É o novo às vezes ele gera um pouquinho de medo. Mas foi muito tranquilo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui falando. E como você falou, eu não quero simplesmente instruir as pessoas ou que elas queiram ser policiais, mas que elas se propõem a fazer, que elas deem o seu melhor. Porque o resultado, ele vem. O resultado disso, ele vem. A recompensa, digamos assim, ela é muito além do que a gente possa imaginar, né? Que é esse respeito e o carinho que as pessoas têm por nós. Legal. É o primeiro podcast seu? Podcast, sim. Quem quer te encontrar nas redes sociais aí, como é que faz? Juliane. Mas eu não errei, gente. Vocês estão pegando meu pé, eu não errei, pô. Não vou nada. Ele puxa a arma, fica tranquilo. Mas é Juliane underline. Manda um e-mail aqui já agora. @Juliane Costa. Não, calma aí. Vamos de novo, vai lá. Quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que Eu faz? só tenho Instagram, não tenho Facebook, Twitter, nada, é só Instagram. Juliane Costa 09. Tá, legal. O WhatsApp não precisa, né? Tô brincando, gente. As pessoas acham que às vezes tem que ser, né? Negando 190, gente. E 190 também. O 190, não, beleza. Cara, deixa eu falar bobeira, mas... Não, do 190, mano. A gente esqueceu de perguntar se os trote parou, né, cara? A gente podia ter perguntado. Não parou, cara. Não parou? Não. Sim, é impressionante. Eu não sei qual que é a sonho das pessoas por isso, eu não sei. Vou deixar pro próximo, se Deus quiser. A gente sim, fala do sim. 190, que eu esqueci de perguntar do 190. Cara, terminamos uma vibe massa, legal. Bom O que demais. a nossa convidada merece também? Aquela de sempre, né? Uma salva de palmas. Obrigada. Valeu, galera. Show de bola. Siga Bom demais. a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. E... Eu nem tenho Twitter, mas eu tô falando que vai ter, ué. E se você não tem internet celere, fala que tá moça. A internet mais veloz que o pensamento. Um abraço, valeu.